Ter filhos no mundo de hoje? Deus me livre! Oi, meu nome é Regina, eu sou casada cristã e eu levei 10 anos para decidir ter o primeiro filho. E eu lembro que muitas pessoas até pensaram que eu era tentante. E aí um dia o meu irmão me perguntou: Rê, qual que é o seu maior medo? E eu respondi: de não conseguir dar uma vida digna para o meu filho. E aí ele falou para mim: defina para mim o que é uma vida digna. E eu falei: uma vida digna é não deixar o meu filho passar fome, uma vida digna é pagar uma boa escola para o meu filho, uma vida digna é eu conseguir vesti-lo de forma adequada sem precisar me negligenciar. Eu tinha muito pavor quando alguém falava assim: ah, eu fui comprar uma roupa para mim, mas acabei comprando para o meu filho. E eu falava: gente, nossa, eu não quero fazer isso. E hoje eu faço. É uma questão de você priorizar o outro. Isso é algo da maternidade. Ela te livra do teu egoísmo. Era uma vida que eu só pensava muito em mim, e aí eu morria de medo de ter um filho e ter que ficar pensando nele ao invés de mim. Então a maternidade ela tem muito isso, de tirar o teu egoísmo. E eu também pensava sempre numa boa escola, que tivesse valores e princípios bíblicos, porque no mundo de hoje, onde os valores estão completamente deturpados e distorcidos, eu gostaria de colocar o meu filho em uma escola que realmente tivesse esses princípios. E, enfim, falei sobre convênio médico, falei sobre um futuro de investimentos financeiros, fui falando assim coisas que na minha cabeça eu entendia que seria o melhor para o meu filho. Só que o problema de querer proporcionar tudo isso para um filho, essa lista ela acaba ficando gigante e interminável. A cada item riscado, aparecem mais 2. E assim, é importante ressaltar que existe uma diferença muito grande entre necessidade e capricho. A Bíblia ela nos promete provisões para o que necessitamos. Ela não nos promete conforto e sofisticação. E eu penso que querer usufruir de tantos caprichos e confortos terrenos, ditados por um mundo materialista, eu considero que seja algo fútil e até pecaminoso do ponto de vista bíblico. E aí o meu irmão ele me respondeu: Rê, os pontos que você me trouxe, eles são legítimos, mas isso denota que existe uma falta de confiança em Deus. Você ainda tem esses medos porque você acredita que tudo está nas suas mãos. E somente com a força do seu braço que você vai conseguir resolver todas essas coisas. E aí ele me orientou a fazer novamente uma oração de confissão. Eu aprendi muito essa questão de oração de confissão com o meu irmão e eu não sabia o quão importante isso era. E ele falava, sabe, faça uma oração de confissão, pedindo perdão para Deus pela sua falta de confiança nele e etc. E após essa conversa, não conversamos mais nada, mas o que ele não sabe é que ele alugou um triplex na minha cabeça. Até porque eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Na verdade, é até assustador. O quê? Um Deus que age por mim? Que eu vou ter que entregar o controle da minha vida nas mãos dele e confiar? É assustador quando não se tem fé. E eu entrei em pânico, mas eu pensei, eu nunca fiz isso antes, de confiar plenamente em Deus, mesmo sendo crente, mesmo sendo cristã há tantos anos. Eu acredito que eu nunca entreguei ali de fato a minha vida nas mãos de Deus de forma plena e passei a confiar nele. Então eu pensei, e se eu tentar? E se eu tentar confiar em Deus plenamente, pelo menos dessa vez? E foi o que eu fiz. E a partir disso, nasceu o desejo no meu coração de engravidar. Chamei meu marido para conversar e incrível que ele sempre topou, só que ele tinha mais receio de mim. Ao invés dele falar, ai amor, será? Ele falou, nossa, sério, que bom que você tá pensando dessa forma e tal. E aí fomos providenciar o nosso bebê. Não demorou muito e eu engravidei. Muito se ouve falar naquela frase: ter filhos no mundo de hoje? Isso é loucura. Beira a irresponsabilidade colocar um serzinho tão inocente nesse mundo de hoje. E pra quê? Pra criança sofrer? Falando dessa forma, parece até legítimo, não é mesmo? Mas na verdade, se trata de um egoísmo enorme. Mas calma, eu também já fui assim, tanto que eu até levei 10 anos para poder engravidar.
Mas vamos lá, gente. É um mundo tão difícil, mas nós estamos por aqui, não é mesmo? Fato é que o mundo ele é difícil desde a queda do homem, e quando eu passei a entender isso, a minha cabeça explodiu. Agora vamos imaginar se Eva tivesse esse mesmo pensamento que a maioria das mulheres tem hoje, que eu já tive esse pensamento, e ela pensasse: nossa, Deus me livre de ter filho. Afinal, a gente conhece a história e sabe que Caim e Abel, que foram filhos de Eva, Caim matou Abel. E Eva tinha tudo para desistir e nunca mais querer dar continuidade à sua descendência. Mas fato é que Deus foi misericordioso com Eva e Adão, e ele havia lhes feito uma promessa, onde o Senhor disse que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Então pensa nas expectativas que Eva criou. Nossa, é esse meu filho, com certeza vai ser esse meu filho. Com certeza ela imaginou que seria o primogênito, Caim. E aí Caim vai lá e mata Abel. Então, Eva tinha tudo para desistir, não é mesmo? Nossa, eu não quero nunca mais ter filhos. Olha que tragédia que me aconteceu. Mas ela não desistiu. Teve mais um filho e nasceu Sete. E através da descendência de Sete, nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E aí, acredito que conhecem a história. Depois a terra foi tomada de muita violência. E aí o Senhor separou Noé. E aí veio a família dele, somente a esposa, os filhos e as esposas dos filhos. Eles também poderiam ter desistido. Nossa, olha o que nos aconteceu. O mundo acabou em água, então eu que não vou querer ter filho. Pra quê? Pra acontecer alguma outra tragédia novamente? E aí depois veio Abraão, que acabou tendo que mentir para se autoproteger. Ele poderia também, junto com Sara, não querer ter filhos, porque o mundo já era difícil naquele tempo. Se os reis se agradassem de alguma mulher bonita e que fosse casada, eles mandavam matar o marido para poder ficar com a mulher. Então ali seria um grande motivo para não colocar filhos nesse mundo, não é verdade? E aí depois veio Isaac, depois veio Jacó, e aí teve a história de José, que foi para a prisão de forma injusta, foi caluniado. E aí ele poderia não querer também arrumar filhos, tudo bem que depois ele virou governador. E aí, por fim, o povo do Egito simplesmente entenderam que os hebreus estavam sendo muito numerosos e que isso poderia de alguma forma prejudicá-los. E aí falaram: vamos matar todos os bebês menino. E aí Joquebede vai e engravida. Agora, imagina se Joquebede, em meio a esse caos, decide: Deus me livre ter filhos. Mas acontece que através de Joquebede viria um libertador. Resumindo, vamos para o Novo Testamento. Maria, José. Imagina se Maria vira para o anjo e fala: como assim? Não faz o menor sentido isso. Deus me livre, as pessoas vão cair matando em cima de mim. Mas não, ela apenas confiou em Deus e aceitou essa missão grandiosa. E aí nasceu o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus, aquele que pisaria, aquele que pisou a cabeça da serpente. E cá estamos nós. Vocês já pararam para pensar que em tempos de adversidades é aí que nascem filhos? O Senhor, ele age multiplicando a humanidade. Porque pensa, quanto mais eram difíceis as batalhas no Egito, mais o povo se multiplicava. Quanto mais problemas tinham, escravidão, injustiças, mais o povo se multiplicava. Isso não era irresponsabilidade ou negligência, eram os planos do Senhor em ação. O remédio para um mundo deteriorado é mais vidas para proclamar o reino. Nós estamos aqui na terra para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, para que o reino dele avance sobre nós. Quando nós passamos a entender que nada aqui é sobre nós, mas tudo sobre Deus, aí nós percebemos o quão medíocre são os nossos planos. E há também quem acredite que filhos podem estragar o corpo, mas cá entre nós, a vida é que estraga o corpo. O tempo é que estraga o corpo. Não querer ter filhos pensando que vai estragar o teu corpo, além de ser uma ideia fútil, ainda não é verdadeira. É enganar a si mesma, sabe? Porque a beleza ela pode simplesmente acabar em um único dia. E o motivo pode não ser um filho.
Sei lá, não tô querendo trazer mensagens ruins ou de mau agouro, mas um acidente pode acabar com a beleza. Gente, tantas coisas que podem acontecer. E aí muitos querem colocar que não, um filho pode acabar com o meu corpo. Não, negativo. Pelo contrário. Olha, sinceramente, eu tive o meu bebê e não que isso seja importante, mas eu tô me sentindo bem mais bonita, viu? Não é por nada não. Muitos pensam que filhos custa muito e dá muito trabalho. Eu mesma era uma pessoa que pensava assim. É que, na verdade, filho não dá trabalho, ele é o próprio trabalho. Quando você passa a entender isso, fica mais leve, sabe? Quando você entende qual que é o teu papel ali para cuidar de um filho, tudo fica mais leve. Quando você desapega de, cara, eu não sou mais só eu e meu marido, agora eu sou mãe, sabe? Então a tua mente muda, tudo muda. E aí fica mais fácil de você lidar. E assim, gente, não existe nada de valor que não exija trabalho e dedicação. É aquela frase bem conhecida: é justo que muito custe o que muito vale. Criar uma alma vivente, feita à imagem e semelhança do nosso Deus, é algo nobre demais. Para mim, é uma das tarefas mais nobres que um ser humano pode assumir. Afinal, filhos são investimentos com retorno eterno. Para concluir, gente, eu não estou aqui para criticar quem não quer ter filhos ou impor que você precisa ter filho de qualquer jeito, mas eu estou aqui para mostrar para vocês que, dentro de uma perspectiva bíblica, o casal que é casado, eles devem sim ter filhos. A ordenança bíblica de crescer e multiplicai-vos, de Gênesis 1:28, não passou, ela ainda continua valendo. Essa mesma ordem foi dada às plantas, foi dada aos mares, foi dada à terra, às aves do céu, e até hoje eles continuam obedecendo, se multiplicando, crescendo, se desenvolvendo de forma ininterrupta. Então por que para a humanidade isso não serve, isso não vale mais? E se Deus nos prometeu que Ele cuida até das aves do céu, até das plantas do campo, que não tem tanto valor, que dirá de nós, seres humanos? Então, por que temos tanta essa desconfiança no Senhor? É tempo de voltarmos a nossa confiança para Deus. Portanto, não deixem que o dinheiro, as condições impeçam vocês de terem filhos. Trabalhem com diligência, com dedicação, cada um cumprindo o seu papel designado pelo Senhor. Vivam de forma simples e confiem no cuidado de Deus para a vida de cada um de vocês. Bom, esse é o vídeo que eu queria trazer hoje, essa é a reflexão, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem o seu like, o seu comentário, compartilhem e um beijo e até o próximo vídeo.